Estudando permutação simples. Dado um conjunto de N elementos distintos, então o número de agrupamentos ordenados que podemos obter com todos esses N elementos, sem tirar nenhum, é dado pela equação que você vai enxergar agora aí abaixo. N, que multiplica N menos 1, vezes N menos 2, e assim sucessivamente até chegar a 1, ou seja, multiplicar todos os números menores que N até chegar a 1. Logo, a permutação difere de outra só pela ordem dos elementos. E toda permutação pode ser escrita na forma de um fatorial. E a gente já viu o vídeo de fatorial. Se você não viu, procura assistir o vídeo de fatorial antes de aprender permutação. Calculando as permutações. Representaremos a permutação pelo símbolo P e subscrito o N. O N representa o número total de elementos que vai participar da operação do conjunto. A permutação, então, pode ser escrita como N fatorial. De quantas maneiras diferentes podemos arrumar 5 pessoas em uma fila indiana? 5 pessoas em uma fila indiana, vão lembrar que você pode trocar as pessoas entre si. E quando você troca uma pessoa com a outra, você cria uma fila diferente, porém com os mesmos indivíduos. Então isso é uma permutação. E numa permutação de N elementos, nós podemos escrever N fatorial. Nós vamos então multiplicar todos os números de 5 até chegar no 1. Vamos multiplicar o número N por todos os números menores que ele até chegar a 1. Então vamos multiplicar 5 por 4, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 120. Então podemos criar 120 filas diferentes com 5 pessoas. Vamos ver agora um exercício que está na fita do telecurso de quantas maneiras diferentes nós podemos arrumar 3 notas em uma carteira. Ora, 3 notas são 3 elementos no conjunto, então. Então agora nós vamos trocar essas notas de lugar. Então ninguém vai sair do conjunto nem entrar. Então isso é uma permutação. Uma permutação difere da outra apenas pela ordem dos elementos. Então, a permutação de 3 e 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, temos 6 maneiras diferentes de arrumar as 3 notas em uma carteira. De quantas maneiras diferentes 6 pessoas A, B, C, D, E e F pode se arranjar para tirar uma foto de maneira que 2 pessoas B e F fiquem sempre separadas? Olha, agora a gente vai ter que parar um pouquinho para pensar. Se nós tivéssemos as 6 pessoas e todas 6 pudessem permutar à vontade, sem se preocupar, você teria então uma permutação de 6 indivíduos, 6 fatorial. E 6 fatorial é você multiplicar 6 por todos os números menores que ele até chegar no 1. Então vai ficar 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Que dá 720 maneiras diferentes. Porém, não é isso que o problema quer. O problema deseja que você saiba quantas são as fotos em que essas 2 pessoas vão ficar separadas. B e F. Então, a melhor maneira para nós é pegar todas as permutações possíveis, que são 720, e diminuir das permutações em que eles ficam juntos. O resultado será as permutações em que eles ficam separados. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos ver que eles podem ficar juntos em 5 casos diferentes em 2 ordens. Vamos totalizando um total de 10 casos. Vamos ver então, olha só. Para ficar mais fácil, vamos desenhar cada quadradinho representando a posição de um indivíduo na foto. E como nós temos 6 pessoas, e vamos ter 2 ordens diferentes, eu vou fazer então 2 quadradinhos, 6 quadradinhos em cada uma das
ordens diferentes. Olha, B e F podem ficar juntos na primeira e segunda posição. Ficando juntos na primeira e segunda posição, as outras 4 pessoas vão poder permutar à vontade nas outras 4 casas. Então, nós vamos ter 24 fotos, porque dá uma permutação de 4. 4 fatorial é 24. Vamos ter 24 fotos em que começa B e F na primeira e segunda posição. Mas não é só isso. B e F podem sair juntos na segunda e terceira posição. E se eles saem na segunda e terceira, ficam 4 casas para eles permutarem à vontade. As outras 4 pessoas podem se mexer entre as 4 posições. Então, você vai ter 24 fotos novamente, onde B e F aparecem na segunda e na terceira posição. B e F também podem aparecer juntos na terceira e quarta posição. E novamente você pode notar que quando eles aparecem na terceira e quarta posição, ficam novamente 4 casas para permutar à vontade. Então vamos ter uma permutação de 4 aqui de novo, 24 fotos em que B e F aparecem nessa posição, na terceira e quarta posição. Mas B e F pode aparecer juntos também nessa e nessa posição, quarta e quinta posição, e na quinta e na sexta também. Em cada uma dessas posições em que eles ficam juntos, tem sempre 4 permutações livres, ou seja, 24 fotos de cada tipo. Esses são os 5 primeiros casos, mas preste atenção, B e F podem ficar juntos na primeira e segunda posição, mas pode acontecer de primeiro F aparecer e depois B aparecer depois. Então, F e B podem ficar juntas na primeira e segunda posição, na segunda e terceira posição. F e B também podem aparecer juntos na terceira e na quarta posição. F e B pode aparecer juntos na quarta e na quinta posição. E F e B podem aparecer juntos também na penúltima e na última casa. Então, nós temos, na verdade, 10 casos em que B e F ou F e B ficam juntos, em que esses 2 indivíduos ficam juntos. Em cada caso, existe sempre 4 fatoriais casas vazias, ou seja, 24 fotos para cada tipo. Ou seja, nos 10 casos, vamos ter 4 fatorial casas vazias. Então, nós vamos ter, 10 vezes 4 fatorial. 10 vezes 24, que é igual a 240. Nós vamos ter 240 fotos em que B e F aparecem juntos. Mas não é isso que o problema quer. O problema quer aonde eles ficam separados. Então, nós vamos pegar os 720 posições totais, que são todas as permutações, e vamos subtrair aquelas em que eles ficam juntos. 720 menos 240. Sobram 480 posições. Essas são as 480 em que eles ficam separados. Quantos números pares podemos obter com a permutação de todas as maneiras possíveis dos algarismos 1, 2, 3, 4 e 5? Nós não podemos usar todos os algarismos possíveis, que seriam de 0 a 9. Só podemos usar o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5 para obter números que têm o final par, certo? E nós temos que permutar esses números entre si. Então, como eles são 5 números, nós vamos ter 5 casas, certo? Como a casa última deve ser par, pode ter então o final 2 ou pode ter o final no número 4. Tendo o final 2 ou tendo o final 4, você vai ter sempre outras 4 casas para permutar à vontade. Então aqui nós vamos ter a permutação de 4 na primeira,
tentativa, que é final 2, e na segunda possibilidade com final 4. Como a permutação de 4 para a primeira possibilidade em que o final é 2, uma permutação de 4 na segunda possibilidade cujo final é 4, nós vamos ter então 2 vezes 24, que dá 48 possibilidades. É a letra B, então. Quantos são os anagramas da palavra Brasil, que começam com B e terminam por L? Anagramas Quantos são os anagramas da palavra Brasil, que começam por B e terminam por L? Primeiro a gente precisa entender o que significa a palavra anagrama. Anagramas são palavras novas ou senhas novas que você pode criar misturando as letras de uma palavra. Você pode misturar as letras em várias posições possíveis, permutar as letras entre si para criar nomes novos que tenham ou não sentido. Então, se a gente vai permutar a palavra Brasil e deve manter a letra B e a letra L, sobram outras 4 letras para a gente permutar à vontade. O R, o A, o S e o I podem trocar de posição à vontade na fila. Então, nós vamos ter uma permutação de 4 elementos que trocam de lugar. Permutação de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. Então, é a letra A. Com os algarismos 2, 3, 5, 6 e 8, escreve-se em ordem crescente a lista de todos os números de 5 algarismos distintos que lugar ocupa o número 56.328 nessa sequência. Primeiro, você tem que se ligar que a gente só pode usar o número 2, o 3, o 5, 6 e 8, sem repetição. E nós temos que descobrir em que posição fica o número 56.328. Então, vamos começar calculando os números que são menores que ele. Números que começam por 2. Vamos fixar o algarismo 2. Você fixando o algarismo 2 na primeira casa, vão sobrar as outras 4 casas para a gente permutar à vontade usando os números do slide anterior. Nós vamos ter, então, 24 números que começam com 2 na primeira casa. Depois, o próximo número que nós vamos ter é o número 3. Vamos fixar, então, o número 3 na primeira casa. Se você fixa o número 3 na primeira casa, os outros demais números podem vir nas outras 4 casas à vontade, um de cada vez, que eles devem ser distintos, sem repetição. Então, nós vamos ter 4 permutações novamente. Vão dar 24 números que começam com 3. Depois, os números que começam com 5, a gente vai observar que o próximo algarismo que pode descer na ordem crescente é o 2. Então, números que começam com 5, 2, você vai ter 3 algarismos que sobram para permutar. Esses 3 algarismos dão a permutação de 3. 3 fatorial é 6. Então, nós vamos ter 6 números que começam com 52. Números que começam com 5 e depois 3. Nós vamos ter 5, 3 e sobram as outras casas para a gente permutar à vontade. Então, nós vamos ter mais 6 elementos para você permutar. Números que começam com 5, 6, 2. Números que começam com 5, 6, 2. Você vai ter, então, 2 casas para permutar à vontade. A permutação de 2 fatorial é 2. Observa que, se seguir na sequência dos números que você tem que descer, o próximo algarismo da sequência tem que ser o algarismo 5, 6, 3, 2, 8. Você não entendeu? Vamos então colocar aqui um resumo para você tentar entender novamente. A gente só pode usar os números 2, 3, 5, 6, 8.
Os números menores que 5, 6, 3, 2, 8 que nós temos que encontrar. Os números que começam com 2, você descendo o número 2, sobra o número 3, o 5, 6 e 8 para permutar à vontade. Você permutando eles entre si, você vai ter 4 fatorial, 24 maneiras diferentes. Números que começam com 3, de novo, para você relembrar, você vai ter outras 4 casas que começam à vontade. Olhando lá para cima, depois dos números que começam com 2 e 3, nós vamos ter o número 5 agora. Então, a gente tem que começar com números que começam com 5. Desceu o 5, o próximo número crescente é o 2. Então, fica 5, 2. Os outros 3 números permutam à vontade. Permutação de 3 é 6. O número 5, 3. Por quê? Você só pode usar esses números aqui de cima. Você já baixou o 5, vai baixar agora o 3. Então, você vai poder permutar o 2, vai poder permutar 6 e 8. Vai ter, então, a permutação de 3 fatorial, que dá 6. Se você baixou o 5, já fez com 3 e 2, o próximo número crescente é o 6. Então, vai ficar 5, 6. Abaixo o próximo número na ordem crescente é o 2. Sobra, então, 2 números para você permutar à vontade. Vai dar 2 fatorial. Seguindo os números que estão lá em cima, o próximo número que você tem que descer é 5, 6, 3. Descendo 5, 6, 3, você vai ter que descer o outro número menor, que é o 2, e o outro último, que é o nós temos 24 números que começam com 2, mais 24 que começam com 3, 6 números que começam com 5, 2, 6 números que começam com 5, 3, 2 números que começam com 5, 6, 2. E o último algarismo, que começa com 5, 6, 3, 2, 8. Então, ele é o 63º elemento da sequência. 3 ingleses, 4 americanos e 5 franceses serão dispostos em uma fila, de modo que as pessoas de mesma nacionalidade estejam sempre juntas. De quantas maneiras distintas, a fila poderá ser formada, de modo que a primeira da fila, os primeiros da fila sejam sempre os franceses. Vamos usar as bandeirinhas para representar as regiões. Os franceses são 5. Os americanos são em número de 4. E os ingleses em número de 3. 5 franceses vão dar uma permutação entre si, os 5 franceses, de 120 maneiras diferentes. 5 fatorial. Como nós temos 4 americanos, a permutação deles dá 4 fatorial. Dão 24 filas diferentes entre eles 4. Já os ingleses são em número de 3. Então, nós vamos ter 3 fatorial maneiras deles permutarem entre si. Vamos ter 6 filas diferentes com o vivo. Nós temos 120 filas diferentes que podemos fazer com os franceses. Vezes as 24 filas diferentes que podemos fazer entre os americanos. E as 6 filas que podemos fazer entre os de nacionalidade inglesa. Só que não é só isso. Os ingleses podem trocar de lugar e vir para o meio da fila e os americanos irem para o final. Se isso acontece, então temos 2 permutações diferentes entre ingleses e americanos. Então, precisamos multiplicar toda a expressão por 2, porque mexendo os ingleses e americanos de lugar, teremos filas diferentes, independentes de que se os franceses não se mexerem. Por isso, os franceses também devem permanecer na operação. Vamos ter que multiplicar, então, todos os indivíduos. 120 vezes 24 vezes 6 vezes 2. Vamos então ter 34.560 maneiras diferentes de mexer os indivíduos nessa disposição de fila. Calcule o número de anagramas que você pode fazer com a palavra clara, em que as letras A, R aparecem juntas nessa ordem.
Ó, a palavra clara vai ter um anagrama AR especial, que tem duas letras e forma uma única permutação. O AR vai ser contado como uma única permutação. Temos C, que vai permutar L, AR e A. Temos 1, 2, 3, 4 permutações. Uma permutação de 4 indivíduos é 4 fatorial, que dá 24 maneiras diferentes de mexer, mantendo a R sempre junto nessa ordem. Considere todos os números formados por 6 algarismos distintos, obtidos se permutando de todas as formas possíveis os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Determinar quantos números possíveis podemos calcular e quantos números começam com o número 1. Ó, se nós vamos permutar todos esses números entre si, teremos uma permutação de 6 elementos, porque a gente pode mexer os números de 1 a 6. Permutação de 6 algarismos é 6 fatorial, dá 720. Se a gente fixar o primeiro algarismo com 1, sobram 5 algarismos para a gente permutar. Seriam eles o 2, o 3, o 4, o 5 e 6. 5 algarismos. Permutação de 5 algarismos dá 120. Temos então 120 números com 6 algarismos, onde o número 1 começa ou dá início à contagem. Vamos agora para a letra B. Vamos usar os mesmos algarismos que a gente tinha antes, de 1 a 6, e vamos responder essa pergunta. Escrever todos os números na ordem crescente, determinar qual a posição do número 512.346 e que número ocupa a posição de número 242 na sequência. Ó, primeiro nós vamos ter que calcular todos os números menores que 512.346. Números que começam com 1 tem 5 algarismos livres para você permutar à vontade. São eles o número 2, o número 3, o 4, o 6 e o 5. Podem permutar nessas casas à vontade. Então, nós vamos ter 120 maneiras diferentes de preencher essas outras 5 casas que estão vazias. Ou seja, vamos ter 120 números que começam com 1. Os números que começam com 2, você vai começar colocando o número 2 e vai permutar os outros números de 1 a 6, com exceção do 2 que você já pôs. Vai permutar os outros números de 1 a 6 nessas casas aqui. Ora, permutando, nós vamos ter mais 120 permutações diferentes. Lembrando a você que você vai permutar os números de 1 a 6, sem contar novamente o 2, porque o 2 você já colocou. Então, você só vai poder permutar o número 1, o 3, o 4, o 5 e o 6. Se você depois vai para a próxima casa, você vai ter o 3. Se os números vão começar com 3, você novamente vai ter 5 casas para você permutar à vontade. Vai ter 120 números que começam com 3. No próxima casa, você pode começar com o número 4. Novamente, vai sobrar 5 algarismos para você permutar à vontade. 120 números, então, que começam com 4. Agora, a gente vai ter que começar a pensar um pouco. Nós vamos descer agora o número 5. Como você tem que descer os números na ordem crescente, como diz aqui no texto, ó, ordem crescente, você tem que abaixar o próximo número, que é o 1. O próximo número, na sequência, é o 2. O próximo número, maior que 2, é 3. Maior que 3 é 4. Maior que 4, como a gente já pôs o 5, vai ser o 6. Então, esse aqui é o próximo número na sequência. Você teve 120 que começam com 1, 120 com 2, 120 com 3, 120 com 4. Temos então que somar esses 124 vezes, mais a posição do número que a gente queria achar, que é o 512.346.
Como a gente tinha 4 vezes 120, dá 480 números antes dele. O número 512.346, então, é 480 mais 1. É o número que ocupa a posição de número 481 na sequência numérica, então. Agora a gente tem que responder essa pergunta aqui. O número que ocupa a posição de número 242 na sequência. 242, aqui a gente tem 120 números que começam com 1, 120 com 2. Então, vamos pensar um pouco. Os números que começam com 1, você tem 120, porque vai ficar 5 posições livres para permutar à vontade. Números que começam com 2, novamente 120 posições diferentes você vai ter. O próximo número da sequência, então, 120 mais 120 dá 240. O próximo número que vai vir na sequência agora é o 241 na posição na sequência numérica. Esse número que vai ocupar a posição de 241, ele tem que começar com 3, porque você já acabou todos os números que começam com 2. Começando com 3, seguindo a ordem crescente, como diz no texto, usando os números de 1 a 6, você já baixou 3, o próximo número que você vai abaixar na ordem crescente tem que ser 1. Maior que 1, depois você vai ter o número 2. Maior que 2 seria o 3, você já usou. Então, desce o próximo número, que é o 4. O número maior que 4 é o 5. E o número maior que 5 é 6. Então, o número 312.456 está ocupando a posição de 241 na sequência numérica. O próximo número, então, é o 242 que a gente queria na posição na sequência numérica. Vamos, então, seguir a ordem do exercício. Descer os números na posição, na ordem crescente. Para fazer a ordem crescente aqui, a gente vai começar de novo do jeito que a gente começou aqui e só permutar os 2 números finais. Então, vamos lá, Na ordem crescente, desce o 1, que é menor, o 2 maior que 1, seria o 3 agora que já foi, o 4, o 5 e 6 você já usou na outra sequência, então vamos trocar os 6 e 5 de lugar. Então, o número que ocupa a posição de 241 dentro da sequência é esse número aí, 312.465. A palavra livro, quantos anagramas podemos formar? A palavra livro tem a letra L-I-V-R-O. Temos, então, 5 letras. Permutação de 5 dá 5 fatorial, que é 120. Quantos anagramas desses começam com as vogais? As vogais na palavra livro são o I e o O. Com o I, vai sobrar para você 4 permutações para você mexer à vontade. Com o O, também sobra outras 4 letras para você permutar à vontade. Então, 2 vezes a permutação de 4. 2 vezes a permutação de 4, que é 24. 2 vezes 24, dá 40. Quantos são os anagramas da palavra livro que começam com consoantes? Na palavra livro, nós temos consoante L, V e R. Colocando elas em evidências, o L, o V ou o R, as outras 4 letras vão permutar à vontade. Então, nós vamos ter 3 maneiras diferentes de permutar as 4 outras casas. Então, vamos ter 3 vezes 24, que é 72 maneiras diferentes. Com a palavra funveste, quantos são os anagramas que começam e terminam com as vogais? Usando a palavra F-U-V-E-S-T, que é funveste, vamos poder começar com U e terminar com E. Ou o contrário, começar com E, terminar com U. Então, vamos ter 2 ordens diferentes
para permutar as outras 4 letras à vontade. Então, 2 vezes a permutação de 4. 2 vezes 24 dá 48 maneiras diferentes.